E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado, sistema passe, competência 7, habilidade 24. Vamos falar de propriedades coligativas. Vamos lembrar que em relação ao Enem é só os aspectos qualitativos, a parte teórica, tudo bem? A questão está dizendo o seguinte: as propriedades coligativas são alterações nas propriedades físicas de um solvente puro, provocadas pela adição de um soluto não volátil. Esses efeitos dependem apenas da quantidade dissolvida do soluto e não de sua natureza. Ou seja, depende do número de partículas dispersas, beleza? Quantidade de mols, cuidado se tem íons, se não tem íons, ok? Foram preparadas soluções para o estudo dos efeitos coligativos. Então, observe, nós temos 5 soluções. Uma de NaCl, outra de glicose, outra de cromato de potássio, nitrato de cálcio e ácido fúrico. Cuidado quando vem ácidos ou bases, se eles são fortes ou fracos. Quando vem sais, se eles são solúveis ou insolúveis, tudo bem? A solução que apresenta, ó, a pergunta, ó, a maior temperatura de congelamento. Vamos lembrar, se eu tenho um solvente, tipo a água, e adiciono soluto, um sal, açúcar no caso aí, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição aumenta, a temperatura de congelamento diminui. Então não esqueça desse esquemazinho aqui, ó. Quanto maior o número de partículas dispersas, ou seja, a quantidade de mols, maior será a temperatura de ebulição da solução. Vai ferver acima de 100 graus, se o solvente for a água pura ao nível do mar. Menor vai ser a temperatura de congelamento. Então, a pergunta é que é a maior temperatura de congelamento. Então, vamos desenvolver em cima da ebulição. Com isso, eu vou desenvolver a questão. Quem tem mais partículas dispersas, maior quantidade de mols, maior terá a ebulição. Com isso, eu vou encontrar a ordem do congelamento, tudo bem? Só lembrando, se eu pegar o NaCl e adicionar ele em água, vou gerar Na+, e Cl-, ou seja, para cada um, vai gerar 2. Então, cuidado com a quantidade de íons. Então, vamos aqui. A primeira solução do NaCl, 0,2 mol por litro. Todas as soluções, a concentração é em mol por litro, ou seja, para cada litro, a quantidade de mol adicionada, tudo bem? Então, verifique que o NaCl tem 2 íons. Então, vai ser 0,2 para cada íon. Então, como tem 2 íons, eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou chamar assim, ó, meu efeito é 0,4. Beleza? Então, 0,4 mol de partículas dispersas. Cada mol é 6,10 a 23, seja íons ou moléculas. Já a glicose não tem íons. Então, 0,3. Continua 0,3. Dicromato de potássio. Eu tenho 2 potássios, só um dicromato. São 3 íons. Então, ao multiplicar por 3, o efeito é 0,6. Nitrato de cálcio, 1 cálcio e 2 nitrato, 3, ao multiplicar por 3, 0,3 vezes 3, 0,9. E ácido fúrico, 2H+, e 1SO4. Então, ao multiplicar aqui por 2, multiplicar aqui, ó, H rapidão, fica bonitinho. Então, ao multiplicar aqui por 2, 0,4. Então, como eu quero o maior ou o menor, vamos só destacar os dois aqui, ó, o maior e o menor. Quem tem o maior efeito? Nitrato de cálcio, solução 4. Então, a solução 4 tem maior temperatura de ebulição. Quem tem menor número de partículas? A solução 2. Então, a solução 2 tem menor temperatura de ebulição. Se a temperatura de ebulição aumenta, o congelamento diminui. Você inverte. Ao inverter, 2 e aqui 4. Ou seja, a solução 2 tem maior temperatura de congelamento. Então, se é a solução 2, com isso nós temos aí a letra B de bola. Beleza? Então, a questão 92, sistema passe, letra B. Valeu!